Capítulo 4. Eu entrei no banho, notando que não havia lavanda, nem bolhas, nem nada para adoçar a água. Heloise era calma e rápida, mas ela não era Nena. Suspirei. Não importava, eu supus, uma vez que este era pouco mais que um pequeno espaço onde finalmente pude parar de fingir que sabia o que estava acontecendo. Eu puxei meus joelhos ao meu peito, finalmente livre para chorar. O que eu ia fazer? Erin não estava aqui para me guiar mais, e eu estava preocupada que eu ia fazer erros atrás de erros sem eles. E por que ele não tinha me ligado ainda? Por que ele não estava no primeiro voo para casa? O que eu faria se eles tirassem os tubos da garganta da mamãe e ela não conseguisse respirar por conta própria? De repente, percebi que mesmo embora eu nunca tinha pensado em casar e ter filhos de uma maneira específica e pessoal, eu sempre imaginei ela dançando em meu casamento e murmurando frases ternas sobre o meu primogênito. E se ela não estivesse lá para fazer isso, como eu poderia tomar o lugar do meu pai? Hoje eu me desgastei até os ossos. Eu não poderia me imaginar fazendo isso todos os dias durante as próximas semanas, muito menos durante os anos que eu teria que reinar quando eu realmente herdasse o trono. E como é que eu estava indo escolher um marido? Quem era a melhor escolha? Quem o público aprovava mais? Aquela era mesmo uma boa pergunta para se fazer? Ou era mesmo o correto? Eu limpei meus olhos com a palma da minha mão, como uma criança, com vontade de poder voltar a ser alegremente consciente da quantidade de coisas ruins que podem se acumular em um único dia. Eu tinha poder e nenhuma ideia de como usá-lo. Eu era uma governante que não sabia como conduzir. Eu era uma gêmea que estava sozinha. Eu era uma filha com pais ausentes. Eu tinha meia dúzia de pretendentes e não tinha certeza de como era o amor. A construção ao redor do meu coração seria suficiente para esmagar qualquer um. Esfreguei a dor em meu peito, me perguntando se foi assim que tudo começou para a mamãe. Sentei-me, derramando a água, repelindo o pensamento da minha cabeça. Você está bem, ela está bem. Você tem apenas que continuar. Eu me vesti e, quando estava quase pronta para passar a noite, houve uma tímida batida na porta. Id, alguém chamou. Austin, ele enfiou a cabeça com Caden bem atrás dele e eu corri para perto. Vocês dois estão bem? Estamos bem, Caden me assegurou. E nós não estamos com medo ou qualquer coisa. Nem um pouco, acrescentou Austin. Mas nós não ouvimos qualquer notícia da mamãe e nós pensamos que talvez você saberia de alguma coisa. Eu dei um tapa na minha cabeça. Eu sinto muito. Eu deveria ter dito o que estava acontecendo. Eu me amaldiçoei pensando em como eu passei 20 minutos em um banho em vez de usar o tempo para encontrar os meus irmãos. Ela está se recuperando. Eu tentei escolher minhas palavras com cuidado. Ela está sendo mantida dormindo para que ela possa se curar. Você sabe como é a mamãe. Se ela estivesse acordada, ela iria querer correr atrás de nós para garantir que estávamos fazendo tudo o que era devido. Desta forma, ela vai descansar o suficiente, de modo que vai estar saudável quando ela acordar. Oh, os ombros de Austin se levantaram e eu podia ver que, por mais que foi difícil para mim, era ainda mais difícil para eles. E quanto a Erin, Camden pegou uma cutícula, uma coisa que eu nunca ouvi fazer. Nenhuma palavra ainda, mas eu tenho certeza que é só porque ele está se estabelecendo. De qualquer forma, ele é um homem casado. A expressão de Kenan mostrou que ele não estava satisfeito com essa resposta. Você acha que ele vai voltar? Eu respirei fundo. Não vamos nos preocupar com isso esta noite. Estou certa de que ele vai ligar em breve e vai ser capaz de nos dizer tudo. Por agora, tudo o que vocês dois precisam saber é que o seu irmão está feliz. Sua mãe vai ficar muito bem e eu tenho tudo sob controle. Tudo certo? Eles sorriram. Tudo certo. A expressão de Austin passou de perfeitamente bem para completamente perturbada em segundos, e seu lábio começou a tremer. É minha culpa, não é? O que é sua culpa? Eu me ajoelhei na frente dele. Mamãe, é minha culpa. Ela sempre me falou para me acalmar um pouco mais, e então ela correu a mão pelo cabelo como se estivesse esgotada. É minha culpa. Eu alcancei demais. Pelo menos você não a incomodava tanto sobre a escola, disse Camden silenciosamente. Eu estava sempre incomodando com livros e professores melhores, e fazendo-a responder as perguntas quando ela tinha outras coisas para fazer. Eu tomei todo o seu tempo. Então, estávamos todos nos culpando. Perfeito. Austin, não acho isso. Nunca. Insisti puxando para um abraço. Mamãe é uma rainha. De todas, você foi a parte menos estressante de sua vida. Sim, é difícil ser mãe, mas ela sempre nos tinha dispostos a correr se ela precisava de uma risada. E quem é facilmente o mais engraçado de os quatro de nós? Eu.
Sua voz era fraca, mas ele sorriu um pouco enquanto limpava o nariz. Exatamente. E Camden, você acha que a mamãe preferia você fazê-lo uma dúzia de perguntas ou você andar através da vida com as respostas erradas? Ele mexia um pouco mais com os dedos, como se pensasse sobre isso. Ela queria que eu fosse até ela. Então, lá vai. Vamos ser honestos. Nós somos um grupo muito intenso, sim, Austin riu, e a expressão de Candace iluminou. Mas tudo o que fizemos passar foi bem-vindo. Ela preferia me forçar a aprender caligrafia do que nunca ter tido uma filha. Preferia ter sido sua enciclopédia viva do que não falar com a gente. Ela preferia ter de implorar para você se sentar perante o fato de ter apenas 3 filhos. Nada disso é por causa de nós, eu prometi. Eu esperei por eles virarem e correrem para mostrar essa pequena brecha na armadura deles, mas eles não se moveram. Eu suspirei para mim mesma, sabendo o que eles estavam esperando e percebendo que eu estava preparada para perder um pouco de um sono muito necessário em nome deles. Vocês querem ficar aqui hoje à noite? Austin correu alegre para minha cama. Sim, eu balancei a cabeça. O que eu ia fazer com esses garotos? Eu subi na cama e Camden apertou-se à minha volta quando Austin descansou a cabeça no travesseiro à minha frente. Eu percebi que a luz do banheiro ainda estava ligada, mas eu a deixei assim. Precisávamos de um pouco de luz no momento. Não é o mesmo sem Erin, Camden disse calmamente. Austin fechou os braços em torno de si mesmo, agrupando-se. Sim, isso não parece normal. Eu sei, mas não se preocupe, nós vamos encontrar um novo normal. Você verá, de alguma forma, para eles, gostaria de fazer isso acontecer. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. Capítulo 5. Bom dia, Sua Alteza. Bom dia. Eu respondi para o mordomo. Café forte, por favor. E tudo que o chefe tem preparado para o Elite também vai ser bom. Claro, ele voltou com mirtilo, panquecas e salsichas, e um ovo cozido cortado ao meio. Eu escolhi a minha refeição. Enquanto folheava os jornais, havia notícias de mau tempo em uma área e algumas especulações sobre com quem eu poderia casar, mas, em geral, parecia que toda a nação tinha perdido a vontade de fazer muito mais do que se preocupar com minha mãe. Fiquei grata. Eu tinha certeza de que o país ia se revoltar quando fui nomeada regente. Parte de mim ainda estava preocupada com o fato de que eu desse a mínima indicação de que eu poderia falhar. O ódio da nação se voltaria para mim, sem piedade. Bom dia, alguém falou. Não alguém. Eu teria reconhecido a saudação de Henry, mesmo na sepultura. Ergui a cabeça para sorrir e assinar para ele e Eric. Eu meio que amei que Henry era imune à tristeza que pairava sobre o palácio, e Eric parecia ser a mão que guiou a sua carga de volta para a terra. Calmo e gentil, independente do que aconteceu em volta dele. Austin e Camden encontraram com Kyle, as cabeças juntas enquanto se movia. Kyle estava tentando fazê-lo sorrir. Eu poderia ver em sua linguagem corporal. E, por sua vez, meus irmãos lhe deram um pequeno sorriso, com lábios apertados. Ian entrou com Hayley e Fox, e fiquei agradavelmente surpresa ao finalmente vê-lo interagir com alguns dos outros. Gunner veio atrás deles, como alguém esquecido. Eu o mantive na elite, porque eu não conseguia me livrar do fato de como seu poema me fez rir, mas, por fora disto, eu mal o conhecia, e eu ia ter que me esforçar mais com ele, com todos eles. Meus irmãos sentaram-se juntos em seus lugares normais, mais contidos do que o habitual. Ver a mesa da nossa família tão vazia enviou uma pontada de tristeza por todo o meu corpo. Esse tipo de dor, calma e silenciosa, pode surgir tão rapidamente que uma pessoa poderia nem perceber. Eu podia vê-la, tentando rastejar sobre meus irmãos agora, na forma como eles estavam com a cabeça um pouco mais baixa, provavelmente nem mesmo cientes de que estavam fazendo isso. Austin, ele olhou para cima, me encarando, e eu pude sentir os olhos da Elite sobre nós dois. Você se lembra do tempo em que a mamãe nos fazia panquecas? Camden começou a rir, voltando-se para os outros para contar a história. Mamãe aprendeu a cozinhar enquanto estava crescendo, e de vez em quando ela fazia comida para nós, só por diversão. A última vez que ela tentou foi há mais ou menos 4 anos. Eu sorri. Ela sabia que estava sem prática, mas ela queria nos fazer panquecas de mirtilo. O que houve foi
que ela queria organizar as bagas nas panquecas para que elas formassem estrelas, flores e rostos, mas ela deixou a massa na assadeira tanto tempo para colocar as bagas que, quando ela virou as panquecas, elas estavam todas queimadas. Ocean riu. Eu me lembro. Lembro-me das panquecas crocantes. Eu ouvi risadas da Elite. Você ficou tão mal, embora você nem sequer tentou provar uma, Camden acusou. Eu balancei a cabeça vergonhosamente. Foi autopreservação. Elas eram muito boas, na verdade, crocantes, mas boas. Osh mordeu uma das panquecas na frente dele. Elas fazem essas aqui parecerem moles. Ouvi um risinho alto e vi que Focus estava balançando a cabeça. Meu pai é um cozinheiro terrível, também, ele disse, projetando a sua voz. Nós grelhamos muito. Ele está sempre dizendo que estão carbonizadas. Fox levantou os dedos para enfatizar as palavras, o que significa que, na verdade, estão queimados, não é? Perguntou Gunner. Sim, meu pai, Eric disse timidamente. Fiquei surpresa que ele queria se juntar à conversa e me vi inclinando a cabeça no meu cotovelo, indecisa. Ele e minha mãe têm um prato que eles fazem um para o outro, e existe fritura. Na última vez que ele fez isso, ele saiu do apartamento enquanto estava cozinhando, e a fumaça foi tão ruim que eles tiveram que morar comigo por 2 dias enquanto arejavam a casa. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Você tem um quarto extra? Perguntou Kyle. Eric balançou a cabeça. Não, então minha sala se tornou meu quarto, o que foi um prazer quando minha mãe acordou às 6 e decidiu iniciar a limpeza. Gunner riu, em concordância, porque os pais sempre fazem isso, e sempre um dia no qual você pode dormir. Apertei os olhos. Você não pode simplesmente dizer não? Fox riu descontroladamente. Talvez você possa, Alteza. Eu estava muito consciente de que eu estava sendo provocada, mas eu sabia que era tudo brincadeira. Haley falou. Falando nisso, ninguém está preocupado em ser incrivelmente mimado e se perder, ter de ir para casa depois de viver assim? Ele fez um gesto para a mesa e o salão. Não eu, Caio respondeu sem rodeios, e os rapazes irromperam em conversas. O salão se dissolveu em histórias e comentários. O fim de cada sentença provocado uma nova memória em alguém. A conversação ficou tão alta, o riso tão turbulento, que ninguém notou a empregada solitária, que andava desanimada pelo centro do piso. Ela fez uma reverência e inclinou o rosto perto do meu. Sua mãe está acordada. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim, uma dúzia de sentimentos, todos praticamente não identificáveis, exceto a sensação comum de alegria. Obrigada. Eu corri do salão com muito medo de esperar por Camden e Oshin. Meus pés voaram pelos corredores e eu irrompi na ala de hospitalar, parando apenas para me preparar uma vez que cheguei à porta, abrindo-a lentamente. Eu estava ciente do monitor cardíaco, ainda gravando cada batida, com o ritmo assinalando acima de um entalhe, quando nossos olhos se encontraram. Mãe? Eu sussurrei. Papai olhou por cima do ombro, sorrindo, embora seus olhos estavam vermelhos e cheios de lágrimas. Idlin, mamãe sussurrou, estendendo a mão. Fui até ela, as lágrimas dos meus olhos borrando tanto minha visão que eu dificilmente poderia fazê-la sair. Ei, mãe, como você está? Eu passei meus dedos ao redor dela, não tentando agarrar com muita força. Dói um pouco, o que significa que devia doer muito. Bom, você vai tomar seu tempo para se sentir melhor, ok? Sem pressa. Como você está? Levantei-me um pouco, na esperança de convencê-la. Eu tenho tudo sob controle, e Kenan e Oshin estão indo muito bem. Estou certa que eles estão bem atrás de mim, e eu tenho um encontro hoje à noite. Bom trabalho, Id. Papai sorriu e virou a cabeça de volta para a mamãe. Viu, querida? Não estou, e nem precisava estar lá fora. Eu posso ficar aqui com você. Erin? Perguntou minha mãe, tomando uma respiração profunda depois. Eu estava cabisbaixa. Quando abri minha boca para dizer a ela que não tinha ouvido falar dele, meu pai falou. Ele ligou esta manhã. Fiquei ali, atordoada. Oh? Ele espera voltar para casa em breve, mas disse que havia algumas complicações, embora fosse um pouco confuso demais para explicar o que era. Ele me disse para lhe dizer que ele te ama. Eu esperava que aquelas palavras fossem para mim, mas meu pai estava olhando diretamente para minha mãe quando ela falou: Eu quero meu filho, disse ela, com a voz embargada. Eu sei, querida, em breve. Papai esfregou a mão da mamãe. Mamãe, Oshin entrou no quarto com o rosto mostrando que ele mal estava contente sua hesitação. Kenneth estava fungando, segurando-se de pé, como se ele estivesse acima de chorar. Oi? Mamãe conseguiu abrir um grande sorriso para eles, e quando Austin inclinou-se e a abraçou, ela fez uma careta de dor, mas não deixou escapar um som.
Temos sido bonzinhos, ele prometeu. Minha mãe sorriu. Bem, pare com isso imediatamente. Nós rimos. Oi, mãe. Kenny beijou a bochecha dela, olhando com medo de tocá-la ainda. Ela levantou a mão para seu rosto. Ela parecia ficar mais forte a cada segundo, simplesmente por nos ver. Fiquei imaginando o que ela teria feito se Erin estivesse aqui. Ir para fora da cama? Eu queria que você soubesse que eu estou bem. Seu peito subia e descia de forma agressiva, mas seu sorriso não vacilou. Eu acho que posso voltar para o andar de cima amanhã. Meu pai assentiu rapidamente. Sim, se conseguirmos passar o dia hoje sem incidentes, sua mãe pode se recuperar no quarto dela. Isso é realmente bom. A voz de Kenny levantou-se com a notícia. Então, você está a meio caminho de voltar ao normal? Eu não queria acabar com a esperança em seus olhos, ou nos de Austin. Kenny era tipicamente tão inteligente que, vendo em torno de toda essa pretensão, não havia dúvida do quanto ele estava disposto que isso fosse verdade. Exatamente, disse mamãe. Ok, todo mundo, disse meu pai. Agora que vocês já viram mamãe, eu quero que vocês voltem para os seus estudos. Nós ainda temos um país para administrar. Idley nos deu o dia de folga. Austin protestou. Eu sorri culpada. Quando tinha saído da cama esta manhã, esta foi minha única ordem. Eu precisava deles para me divertir. Minha mãe riu, um som fraco, mas bonito. Como uma rainha generosa. Não rainha ainda. Eu protestei, grata que a verdadeira rainha ainda vivia e falava. E sorria. Todavia, papai disse, sua mãe precisa de descanso. Vou me certificar de que vocês poderão vê-la novamente antes de dormir. Isso acalmou os meninos, e eles foram embora, acenando para a mamãe. Eu beijei sua cabeça. Eu te amo, minha menina. Seus dedos fracos tocaram meu cabelo. Eu te amo. Essas palavras foram o primeiro suporte do meu dia, e eu poderia passar o resto dele sabendo que Kyle Woodwork seria o outro. Quando saí da ala hospitalar, me deparei com outra Woodwork. Madame Marley? Perguntei. Ela olhou para cima do banco que estava sentada, torcendo um lenço em suas mãos, o rosto manchado de tanto chorar. Você está bem? Ela sorriu. Mais do que bem. Eu estava com tanto medo que ela pudesse não voltar e eu honestamente não sei o que eu faria sem ela. Estar aqui com sua mãe tem sido toda a minha vida. Sentei-me abraçando a melhor amiga da minha mãe e ela se agarrou a mim como se eu fosse sua própria filha. Parte de mim sentiu triste, porque eu sabia que ela não estava sendo dramática quando ela disse isso. Um olhar para as palmas das mãos cheias de cicatrizes revelava a longa história de como ela tinha passado de concorrente digna para traidora e depois para a senhora fiel. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Quando eles falavam sobre o passado, alguns detalhes eram cobertos, e eu nunca me intrometi, porque não era o meu lugar. Mas eu temia que, por vezes, Madame Marley sentisse como se o perdão dos meus pais fosse ainda dependente, ela e do seu marido, devendo pagá-lo de volta na devoção. Eles disseram que você e seus irmãos foram visitá-la, e eu quero vê-la, mas eu não queria tomar o tempo de vocês. Você viu os rapazes saírem? Estamos todos bem agora. Você deve se apressar, antes que ela caia no sono. Eu sei que ela gostaria de vê-la. Ela enxugou suas bochechas novamente. Como estou? Eu ri, positivamente miserável. Eu a apertei. Vá lá dentro, e você pode tentar verificá-los para mim de vez em quando agora? Eu sei que não serei capaz de vir aqui tão frequentemente como eu gostaria. Não se preocupe, vou enviar atualizações tão frequentemente como eu posso. Obrigada, Madame Marley. Depois de um último abraço, ela andou para a ala hospitalar. Eu suspirei, tentando me deixar aproveitar este breve momento de calma. Pelo menos por agora, tudo estava no caminho de melhorar. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier e eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!